Você está chegando agora ao primeiro episódio da segunda temporada do Pode Conectar, o podcast do Connector Hub, que é um hub voltado para a inovação do varejo aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou a Letícia, vou ter o prazer de acompanhar vocês ao longo de toda essa temporada, conduzindo aqui as conversas que receberemos nessa mesa de conexões tão valiosa que inaugura hoje mais a sua segunda edição. A gente está aqui hoje com Alex e com o Diogo, que são grandes amigos que eu tive o prazer de receber. Estou tendo o prazer, por sinal. Galera, seja muito bem-vinda. Vou pedir para vocês se apresentarem agora em breve, mas antes disso eu quero ter a honra de contar quem vocês são. O Alex é um empreendedor em série aí, cheio de ideias, dramaturgo, posso dizer que sim, né? Um amador, dramaturgo amador e um apreciador de uma boa conversa. E o Diogo é também empreendedor, a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória de cada um deles. Hoje engenheiro de software, também um apreciador de boas conversas, um curioso por natureza e uma pessoa que pesquisa assuntos diversos, desde tecnologia até psicodelia e por aí vai. Então vamos abrir essa conversa, Alex, pode ser? Tu se apresentando pra gente, conta aí, quem é o Alex? Com informações que a gente não encontra no Google, nem no LinkedIn. Conta aí pra gente, rapidão. Quem é Alex Vinetsky? Dramaturgo amador, péssimo músico, mas adoro música. Morei em 15 casas antes dos meus 18 anos, a maior parte desse período numa cidade chamada Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é longe e quente, e Mato Grosso do Sul é um estado que já começa com decisões interessantes, porque ele queria se separar do Mato Grosso, mas ele se separou do Mato Grosso e deu a si mesmo o mesmo nome. Então, se você vai para Campo Grande e você fala que você está no Mato Grosso e não no Mato Grosso do Sul, eles ficam ofendidíssimos. E aí eu falo, mas por que caramba vocês foram dar o mesmo nome? Mas enfim, eu cresci no Mato Grosso do Sul e eu queria, meu sonho, né, era fazer videogames. Não dá para fazer videogame no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um lugar fantástico se você quiser ser agricultor, plantar soja, criar gado. Não era, infelizmente, as coisas que eu queria fazer. Aí, galera de Mato Grosso que faz games, por favor, comenta nesse vídeo pra gente mostrar pro Alex que tá errado. Certamente tem alguém que faz games em Mato Grosso. Faz tempo que eu saí. Continuo do Sul. Se você fala Mato Grosso, falei do eles Sul, ficam... não falei? Falei. Ninguém falei, fala. sim, Esse que é o problema. Eu falei. Mas, enfim, aí eu tinha que ir para um lugar longe. Todos os lugares são longe do Mato Grosso do Sul, né? São Paulo é longe, Rio de Janeiro é longe. Eu fui morar em Londres, porque Londres era longe também. Você já era longe, né? Isso. Eu fui morar no chão da casa de um amigo meu que eu conheci no ICQ. Ele falou, você pode tombar aqui, a gente tenta fazer alguma coisa. A gente criou uma empresa de games naquela época. Fiquei alguns anos trabalhando com isso. Eventualmente voltei para o Brasil, fui trabalhar com tecnologia, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, criei algumas outras coisas, eventualmente a minha empresa recebeu um investimento de um outro grande grupo chamado Stefanini, também depois eu falo mais disso, é a maior empresa de tecnologia da América Latina hoje, e aí estou aqui, então o dramaturgo amador e péssimo músico se tornou o executivo. Eu nunca me vi como executivo, não me vejo como executivo até hoje, porque eu acho meio chato ser executivo, mas eu aprendi a ser, então esse é um dos meus papéis e espero que eu exerça de maneira melhor do que as outras duas coisas que eu falei, mas eu não sou realmente muito bom. Boa, essas coisas realmente a gente não encontra no Google, né? A gente vai encontrar agora, porque vai ter um podcast incrível lançado, então as pessoas vão saber um pouco mais sobre o Alex. Muito obrigada e muito obrigada por estar compondo essa mesa aqui hoje. É um grande privilégio. Cara, compondo mesa parece formatura ou deixa. Lançamento de prefeito. Eu me e agora em para relações compor públicas. A mesa. Eu tinha uma cadeira de cerimonial, tá? Eu sabia até a ordem das bandeiras, então me respeita. Tá compondo a mesa das autoridades aqui do Pode Conectar, tá? Por gentileza, então, a próxima autoridade se apresentar aqui, Diogo de Souza. Conta pra gente quem é Diogo, além do LinkedIn e do Google. Tá bom, vamos lá. Eu sou um pouquinho mais de perto, nascido em Porto Alegre. Eu fui criado em São Leopoldo até meus 20 e tantos anos. E eu sempre gostei de construir coisas, né? E eu acho que enquanto eu estava em casa ainda, eu vi uma oportunidade de empreender com baixo custo. Então, eu lembro que a minha primeira experiência empreendedora, se é que dá para chamar assim, foi há uns 12 anos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e eu abri uma espécie de um mini restaurante. Então, basicamente, eu fazia lanche de graça para eles. E eu montei um sitezinho básico assim para fazer o cardápio.
E o negócio quebrou muito rápido quando eu descobri que eles não estavam dispostos a pagar pelo lanche que eu fazia com a matéria-prima lá de casa. Então, essa foi minha primeira quebra de empresa. E, enfim, eu tenho o privilégio de ter uma mãe professora, então ela me ensinou a ler, me ensinou a escrever, me incentivou a estudar desde cedo. Meu pai, ele fez o caminho inverso do Alex, então ele começou, né, como executivo, depois virou empreendedor, então eu tinha um exemplo aí, a partir dos 10 anos, o exemplo empreendedor em casa, que eu vi começar lá na sala de casa, a mesma sala onde eu quebrei meu primeiro negócio. Meu pai começou um negócio que deu certo, graças a Deus. Já estava abençoado o lugar ali? Não, já tinha uma quebra ali, a segunda tinha que dar certo. E aí, depois, enfim, fui para a faculdade, estudei gestão, e eu tive o privilégio de cair no primeiro emprego na Endeavor, que é uma organização de apoio a empreendedores, e lá passei 5 anos maravilhado por trabalhar com centenas de empreendedores incríveis aqui no Rio Grande do Sul, onde eu comecei tocando o programa de aceleração, iniciei ele aqui no Rio Grande do Sul, passaram mais de 100 empresas gaúchas, varejista, tecnologia, de todos os ramos, e depois acabei me mudando para São Paulo, lá também, pela Endeavor, para trabalhar mais próximo a alguns empreendedores. Eu brinco que, né, o bichinho vai nos mordendo, e eu ficava vendo eles desse lado da mesa, né, ajudando eles a estruturar os negócios, e meio que salivando, querendo empreender naqueles 5 anos. E aí depois eu acabei saindo da Endeavor há mais ou menos uns 5 anos também. E comecei um negócio de tecnologia e varejo, que foi uma grande escola de como tomar tapa na cara e continuar caminhando. Mas a gente pode falar um pouquinho mais disso. Então, é um gaúcho que já quebrou algumas vezes. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês compondo essa mesa. Eu também, e eu tenho uma história de quebra alimentar, se interessar para alguém. Com certeza, vai lá. Então vamos lá. Quebra alimentar, como assim? Quebra alimentar, porque eu tenho um restaurante chinês falido, né? Olha! Então, na minha história levanta a mão quem já faliu algum negócio aí. Não, e a gente vai falar muito disso. Até o Marcos, a gente fala de empreendedores a precisa, né? Eu, quando era, alguns anos atrás, já fazem mais de alguns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, eu gostava muito de comida chinesa, né? E aí tinha um cara que era um ótimo cozinheiro, e aí um dia ele estava saindo do restaurante, tava falando, vamos montar um restaurante, e eu falei, vamos. Que ideia maravilhosa! Porque eu adoro montar Deve coisas. Ser tão fácil fazer um restaurante. Pois é, como o Diogo. E aí... eu, né, consultando alguns amigos, teve um grande amigo meu, chamado Marco Botana, que já tinha ele próprio quebrado um restaurante, e aí ele sentou comigo e falou, Alex, olha só, a gente foi almoçar, ele falou, não faz isso com a tua vida. Ele falou, eu já quebrei um restaurante, várias pessoas que eu conheço já quebraram um restaurante, e assim, eu não te dou 6 meses para estar aqui comigo pedindo desculpa por ter tomado essa decisão idiota de abrir um restaurante. Eu tô tentando te poupar esses 6 meses pedindo de dor. desculpa por não ter escutado a dica dele. E eu falei, não, Marco, eu já planejei, vai dar tudo certo, eu tenho certeza, vai virar, não sei o quê. 3 meses depois estava eu lá sentado pagando o almoço, falei, não levou 6, levou só 3, me desculpa, eu sou um idiota, devia ter te escutado. E aí, com uma outra amiga minha depois, a Juliane, né? A Juliane, o pai dela tinha uma rede de restaurantes, 10, 12 restaurantes. Ela falou, Alex, não funciona assim. Você só vai conseguir ter um restaurante de sucesso se você, como eu, crescer no colo do teu pai carimbando cheque. Existia cheque ainda. Ela falou, não é uma coisa para qualquer um, né? Então, essa foi um dos meus grandes aprendizados. Assim, você só aprende quebrando, tá? Pouquíssimas pessoas, elas vão ter sucesso na primeira vez. Então, realmente não é quantas vezes você erra, é o quanto você aprende desses erros que você cometeu. Então, tenho as minhas quebras e orgulho delas. Baita! E já puxando esse assunto aí, então, de quebras para o sucesso. Assim, acho que o sucesso também é um pouco forte falar desse jeito, né? Depende muito de cada um. Mas hoje é fato que tu é CEO da UP, que tu apresentou muito humildemente na tua apresentação não LinkedIn. Mas é uma empresa que foi adquirida pelo Grupo Stefanini. Como é que partiu do restaurante chinês para a UP? Como é que foi essa jornada? Conta um pouquinho pra gente aí. Eu sempre trabalhei com tecnologia, eu sempre tive outros negócios, né? Eu já tive academia de ginástica. Teve Lan House também? Não, Lan House eu não tive. Isso aí. Agora eu tenho umas barbearias e tal, porque eu gosto de ter coisas diferentes, porque eu gosto que a minha mente pense em velocidades diferentes e com objetivos diferentes.
Mas assim, a UP é uma empresa muito legal, tem um baita orgulho dela, tem um baita orgulho do que a gente faz, porque a gente trabalha com inteligência artificial desde que a inteligência artificial era completamente irrelevante, né? Então eu digo que a gente viu inteligência artificial e de divertida para interessante, para necessário, para imperativo, a gente estava nesse caminho todo e obviamente... Peraí, vamos falar isso com calma de novo, porque é muito bom. Vamos. Foi de... Divertido para interessante, para necessário, para imperativo. Muito Hoje bom. todas as empresas precisam disso. E a gente acompanhou a trajetória e obviamente, a gente está num momento muito bom porque a gente estava antes. Então, o mundo virou na nossa direção e a gente sabia o que fazer com isso. Mas eu acho o conceito de sucesso uma coisa muito tola, assim. Eu vejo esses coaches, tem horror de coach, né? Essa coisa de coach, de internet, do sucesso. Cara, assim, o que a gente busca no curtíssimo... Aqui estamos entre amigos, então vou ser muito mais filosófico. Hoje vocês querem ver podcast do Alex Land Business, olha outro, não é esse aqui. Esse aqui ele está compondo a mesa para Esse aqui eu estou compondo a mesa para ser oficiais. eu. O desafio era ser eu. A gente é poeira de estrelas, a gente fica muito pouco tempo nesse planeta e a gente tem que fazer as coisas que a gente acredita e conviver com as pessoas que a gente ama e lutar pelas causas que a gente acha que são justas. E essa coisa de sucesso, se sucesso é medido unicamente por dinheiro, eu acho que é uma maneira muito pobre de medir o mundo. Inclusive, eu estava falando com um grande amigo esses dias e ele falou, pô, eu tenho um pouco de dificuldade, era um amigo assim mais etéreo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa coisa de dinheiro, né? Porque todo mundo fala de dinheiro, eu falo dinheiro é só uma métrica. E é uma métrica de uma coisa que te ajuda a viajar, que te ajuda a comprar um sofá novo, mas não é realmente a coisa mais importante da vida, nem de longe. Eu tô com a impressão que quem falou isso fui eu, não foi? Eu não queria te entregar. Tu não ia me expor, tá? Maravilhoso. Tudo bem, não tá tudo certo. A gente tá aqui se expondo mesmo. Então tá, mas eu já falei muito. Deixa o Diego falar um pouco agora. Não, Diogo! Respondo pelos dois. Mas é engraçado, né? Porque as pessoas até têm uma falsa ideia de, empreendedor, né? E associa dinheiro como se 80% dos empreendedores não quebrassem nos primeiros 5 anos, né? Como se empreender não fosse, né? Basicamente... ficar anos trabalhando muito mais do que tu trabalharia em qualquer outra profissão, ganhando muito menos do que tu poderia ganhar, justamente por fazer algo que tem sentido, né? Se a gente olha mesmo as histórias de sucesso empreendedoras, né? Geralmente eram pessoas que estavam apaixonadas por um problema, por alguma coisa que movia elas, ou algum problema, né, dentro da sociedade, de um mercado que movia elas, para que desse energia para esses malucos trabalharem 12 horas por dia, 15 horas por dia, por anos, né? Sendo que a maior chance é que o negócio vire poeira antes de nós virarmos poeira. Então, tem um estigma, né? Uma glamorização do empreendedorismo e qualquer pessoa que já empreendeu sabe que é só isso, é só uma glamorização que no dia a dia não existe. No dia a dia... empreender é trabalhar tão duro quanto qualquer outra pessoa. Tem um amigo meu chamado Ernesto, ele tem uma frase maravilhosa. Ele diz que o sucesso do dia pra noite leva 10 anos pra acontecer. Essa noite é longa, né? E tem uma coisa que é super interessante nessa junção aqui das histórias de vocês, da experiência de empreendedor de startup, né? E de observador de startups que estão se desenvolvendo, estão se acelerando. A jornada do Diogo começou na Endeavor, observando, acelerando, apoiando esses programas, para depois se tornar empreendedor, embora a tua jornada empreendedora tenha começado lá nos teus lanches, né, em casa. E o Alex, o contrário, né? Então, criando, claro, muitos empreendimentos, entrando para uma grande empresa a partir dessa aquisição da UP, e daí hoje nesse papel de avaliar startups, empresas que podem ser adquiridas pelo grupo, assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, de como é que vocês viam antes todo esse cenário, né? Tu como startupeiro primeiro, e tu primeiramente avaliando, interagindo com esses empreendedores, para depois trocar os papéis. Como é que foi essa troca aí? Começa o Diogo aí. Vamos lá. Bom, eu entrei na Endeavor aos meus 19 anos, então imagina a ironia de um guri de 19 anos no meio da faculdade querer, com toda a metodologia, claro, da Endeavor, avaliar empreendedores que estavam há 10 anos na estrada, né? Então hoje dá conselho ainda. Hoje eu até olho para trás e falo assim, puxa, que loucura que era aquilo, né? Mas eu acho que é muito diferente e eu me vejo... Como eu não tinha empreendido ainda, hoje eu vejo a diferença de olhar
de avaliar um negócio de uma perspectiva mais fria, mais analítica, um olhar mais de investidor, um olhar mais de capital de risco, que era mais ou menos o olhar de análise que a Endeavor tinha, versus estar lá na ponta tentando fazer um negócio do zero. E hoje eu acho que eu admiro ainda mais do que eu já admirava os empreendedores que eu conheci naquela época, por saber, né, a dificuldade que é tu começar um negócio, não quebrar o negócio e fazer um negócio que cresce, que é relevante, né? E eu tive a oportunidade de conhecer diversos empreendedores, inclusive aqui gaúchos, que eu conheço já há quase 10 anos, né? E que eu conheci lá quando eram empresas, startups, empresas iniciantes, né? Começando lá, e que foram negócios que se desenvolveram, empreendedores, como o Alex falou, que às vezes já tinham quebrado 1, 2, 3 vezes, né? E eu olhava para eles e falava, pô, que maluquice é essa? Tá na terceira jornada empreendedora e hoje tem negócios que são relevantes dentro do que eles se propõem a fazer, mas porque esses caras tiveram aí 5, 10 anos de experiência, de erro, de acerto, né? De conhecer gente, de se conectar, de desenvolver competências e mais do que nada tinham, né, ali alguma paixão, alguma conexão e alguma vontade de resolver um problema, porque se não houvesse aquilo, ninguém aguenta ficar 5, 10 anos com a carga de estresse, de trabalho que é tocar um negócio. Então, acho que assim, mudou muito a minha percepção de estar com a barriga no balcão. É muito diferente do que estar num lado de análise, são papéis diferentes. E eu acho que por ter empreendido hoje, eu tenho uma visão muito mais realista do que a realidade de construir um negócio do zero. E um pouquinho menos... Acho que é muito fácil quando a gente olha para o negócio ou olha para o empreendedor, especialmente para quem quer empreender, né? A gente olha, pô, eu já tive essa ideia. Não, eu pensei nesse negócio. Ou, putz, o cara quebrou, que incompetente. E a gente não entende, né, o que é o dia a dia ali do negócio e que o negócio é basicamente execução, né? Ideia, até a frase lá, ideia o balde vale 1 centavo, vale 5 centavos. Então, eu acho que uma das coisas... Peraí, não entendi a do balde. O que o balde vale? Não entendi. Tem uma expressão que eu acho que o balde de ideia vale 5 centavos, que é uma ideia não vale nada, né? Se não executada. Então, acho que a maior mudança de perspectiva foi entender o tamanho de esforço que é tirar uma ideia e transformar num negócio, trazer gente, né? Achar uma solução, versus... Escalar é muito difícil, né? Então, eu acho que quando eu comecei... Era engraçado, né? Porque eu acompanhei negócios que... Pô, tinha negócio que valia 10 milhões, tinha negócio que eu acompanhava que valia 2 bilhões. Então, eram negócios de magnitude gigantes. Eu falava, pô, eu acompanhei os caras, né? Eu sei fazer. Pô, 5 anos trabalhei com empreendedor. Assim, não vai ser moleza, mas eu sei como fazer, né? Eu comecei o negócio e Deus o livre. Foi 3 anos... tomando na cara de todo lado, pensando o que está acontecendo, né? Por que esse negócio não sai do lugar? Sim, se parece que tu tinha absorvido tantos anos de teoria, parecia que tu daria tantos passos à frente, mas a hora que tu começa a executar, tu tá no zero. Na prática é outra coisa, assim. Por isso que é legal ver histórias de gente que quebrou várias vezes até dar certo, porque mostra que, né, que tem um acúmulo de experiência aí pra gente conseguir sentir, né? E aprender sobre nós, que eu acho que é o mais importante, né? Aprender quais são nossas limitações e aprender a encontrar gente que nos complemente nas nossas limitações. Legal. Deixa eu desmistificar uma coisa, né? Porque a gente que vive na bolha de tecnologia fala muito desse negócio de startup. Startup é uma pequena empresa que está começando. É uma ideia que precisa virar alguma coisa e pode ser absolutamente qualquer coisa. Então, quando a gente fala de pequenos comerciantes, pode ser uma loja, um restaurante, uma padaria, enfim, qualquer ideia que você tenha. Eu comecei a minha vida literalmente trabalhando muito cedo. Eu sou filho de pequenos comerciantes. Eu comecei com a barriga no balcão, né? A expressão que o Diogo usou, sei lá, 9, 10 anos de idade, na loja Panela Velha, na Avenida Calógeras, no centro de Campo Grande, e era uma loja dessas de utilidades domésticas, né? Tipo, a Lojas Maria, adoro a Lojas Maria.
E assim, e depois disso eu nunca mais parei de empreender. Eu nunca tive um emprego propriamente dito, assim. Eu fui ter carteira assinada poucos anos atrás, porque depois que a Stefanini fez o investimento, eu tinha que arrumar esse negócio. Antes disso eu nunca tive, eu não vou me aposentar nunca. Se depender disso, não dá, porque eu não tenho os anos, assim. Acho que ninguém vai. E aí eu tive... eu tive todo tipo de coisas, né? Eu aprendi a dirigir numa Fiorino de entrega, né? Então, porque eu tinha que fazer entregas. Chacoalhando o produto, né? Chegava lá, não precisava nem mexer. Pra lojinha do meu pai, assim. Cara, dirigir Fiorino sem ar-condicionado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é uma experiência desagradável, porque Campo Grande é quente. Então, eu fiz isso a minha vida toda e fui aprendendo, fui crescendo, fui estudando, fui recebendo input de gente maravilhosa que eu conheci ao longo da minha vida, talvez a mais importante, um cara chamado Mark Stefanini. Se você não sabe quem ele é, procura no Google, porque vale a pena, um dos grandes empreendedores do Brasil. E hoje teu chefe. Meu sócio, né, me colocou... Mas eu chamo ele de chefe, não tem problema. Eu tenho... aliás, estava com o Marco agora há pouco. O Marco é sensacional. Ele me colocou debaixo do braço e me ensinou muita coisa. A primeira coisa que ele me ensinou é que ele falava assim, eu sei que você é empreendedor, você gosta de criar e você gosta de vender, mas você tem que aprender finança. Você tem que aprender a ler DRE, você tem que entender que você tem que pagar imposto, você tem que aprender a fazer planejamento financeiro. Eu sei que você não gosta, mas você vai ter que fazer. É o indicador. E depois que você faz isso, a sua vida muda, porque você passa a ter uma clareza a respeito do teu negócio e da direção dele, que eu, de fato, não tinha antes. Eu tinha aquela coisa de fazer virar, né? E aí eu tive a alegria de conviver com esse cara, que esse sim fez coisas incríveis, né? Ele tem 38 mil funcionários hoje e é absolutamente humilde, absolutamente simples, um grande líder, muito direto, muito objetivo. Então, foi muito legal ter a sorte de ter aprendido eventualmente, né, debaixo desse cara, depois de todas as experiências que eu acumulei. E aí a gente olha para novos negócios de uma maneira diferente. A gente pode discutir aqui, eu e Diogo, muitos aspectos, né? Eu tenho um baita respeito pelo Endeavor e pela metodologia e pela visão que eles têm, acho que é super rico. E obviamente eu tenho essa minha que é mais pragmática, de ter feito bastante coisa certa e errada, né? Tem uma frase que eu adoro, que experiência é o nome que a gente dá para os nossos erros, né? Então eu cometi muitos. Cometi muitas experiências. Muitas. E a primeira coisa que eu aprendi é assim, você olha muito pouco para o negócio, você olha muito mais para o empreendedor, você olha muito mais para a pessoa. Porque quando você acha uma pessoa... Isso eu tô falando no lugar de avaliar uma empresa que pode ser investida pelo grupo. Você vai olhar 80% para a pessoa. O perfil do empreendedor que está à frente do negócio. Você vai falar, porque se esse cara é sensacional... A ideia dele pode até ser boa, pode ser que não seja, mas aí eu vou dar outra ideia para ele vai fazer virar. Porque é exatamente o que o Diogo falou. Se você pega o cara que tem o perfil certo e a energia certa, se ele quebrar o primeiro negócio, ele vai fazer o segundo. Se ele quebrar o segundo, ele vai fazer o terceiro, mas ele vai fazer virar. E esse é o tipo de pessoa que, no final das contas, a gente busca. E quando tu tá falando, por exemplo, no perfil da pessoa, é muito mais assim, não sei se é muito mais, né? Tô direcionando já a resposta, mas é sobre o comportamento, as ideias, a forma de pensar, ou a execução em si, a realmente criar aquilo que está se sonhando, a capacidade de executar com competência, né? Que tu mesmo mencionou, de algumas dificuldades que tu tinha, e isso não impediu que o Marco visse em ti um empreendedor fantástico e alguém que ele gostaria de trazer para o time. Deixa eu passar pro Diogo, porque eu acho interessante fazer esse contraponto. A visão da Endeavor, ela é mais estruturada, global, mais organizada e mais técnica. A minha, e acho que a do Marco, é muito mais... Tem um componente de objetividade que você vai aprendendo ao longo dos anos, mas tem uma coisa muito forte de feeling. Então, deixa eu ouvir como é que o Endeavor avalia e depois eu te conto como é que eu avalio. Deixa eu entender qual é o perfil de negócios que vocês buscam lá. São
negócios mais... Sempre de tecnologia. No passado, menorzinhos, com faturamento, sei lá, 2, 3, 4 milhões ano, hoje bem maiores. Porque o que a gente percebeu como grupo, né? Você fazer o negócio crescer a partir de um tamanho muito pequeno é muito difícil. Você leva 4, 5 anos até conseguir escalar. Então, como a gente já é bem maior hoje, faz sentido você comprar negócios maiores. Mas olha que coisa fascinante. Aconteceu recentemente de se encontrar alguns empreendedores espetaculares numa empresa muito menor e você vai e compra. Porque, de novo, esta é a regra, mas se você encontrar alguém excepcional, há uma exceção. Sim. E aí você executa a exceção. Que é a vantagem, que eu acho que é de um modelo menos científico, né? Porque se você pega um fundo, ele tem um modelo científico e tem que ter um retorno sobre o investimento e paga sobre esses erros, às vezes, com o emprego da pessoa. Quando é uma grande empresa familiar, obviamente o feeling do fundador vale mais e ele sabe que quem vai pagar pelos erros é ele mesmo, isso não importa. Então, assim, no nosso caso, e aí, bom, deixa eu responder, né, que já estou no meio da resposta mesmo. Tu falou que ia passar para ele, vamos deixar ele então falar. Então vai você, depois eu continuo. Que muitas vezes na Endeavor, quando eu apoiava empreendedores, eles tinham o desafio de internacionalização. Eu levei, acho que pelo menos 2 vezes para o Marco, porque era o grande case que eu tinha na cabeça. Ele é conselheiro da Endeavor. De internacionalização. Então, quando uma empresa de tecnologia falava que era para o exterior, era o primeiro nome que vinha como case de uma empresa brasileira que fez isso com sucesso, que é super difícil de encontrar, especialmente se a gente voltar 10 anos atrás. Em tecnologia pura, não sei se é a única, mas eu não me lembro de outras 2, 3. Mas assim, para ser breve, a Endeavor é uma ONG de apoio a empreendedores, né? Hoje, eu já saí de lá faz 5 anos, mas deve estar em 35 países ou mais. E a Endeavor nasceu, acho que de uma visão muito parecida assim, com o coração do que tu falou, porque nasceu de uma americana maluca, que era linda, e ela viajou para a Argentina com a cabeça de americana, que via lá todo o ecossistema empreendedor americano, Vale do Silício, isso em 98, 99. E quando ela chegou na Argentina, ela estava no táxi, uma história interessante, e ela começou a falar e perguntou quem eram os empreendedores, né, mais relevantes dali, e o taxista não entendeu a palavra. Ele não conhecia a palavra empreendedor, e nem no Brasil, se não me engano, em 98, 99, não existia no dicionário a palavra empreendedorismo. E ela voltou meio extasiada assim, para os Estados Unidos e montou a Endeavor como uma ONG com a ideia de tentar replicar o que aconteceu nos Estados Unidos em países em desenvolvimento. E o coração assim, o nascedor desses ecossistemas empreendedores, na visão dela, eram os empreendedores, as pessoas físicas que construíam seus negócios, viravam grandes exemplos e ajudavam a próxima geração de empreendedores investindo neles, doando tempo para mentorar eles. Né? Muitas vezes as pessoas que trabalharam nessas empresas começavam outros negócios e isso criava um efeito multiplicador. Então, a Endeavor entrou na Argentina em 99 e o primeiro empreendedor apoiado, a primeira empresa apoiada, foi a empresa dos fundadores do Mercado Livre, que depois virou o maior marketplace aqui da América Latina. E hoje, por exemplo, eles têm um fundo que é um dos maiores fundos de capital de risco para empresas de tecnologia. E se a gente pegar o ecossistema na Argentina, grande parte das empresas que surgiram ali 5, 7 anos depois foram mentoradas, foram investidas ou foram inspiradas por eles. Então, a análise da Endeavor tem um olhar muito forte no empreendedor, porque a Endeavor acredita que ele é o cara ou a mulher que vai, de fato, fazer o ecossistema girar, porque é aquela pessoa que começou o negócio, quebrou, começou outro, deu certo, que vai ser o mentor, vai ser o investidor, vai ser, né, a figura que inspira. E aí, naturalmente, no processo de análise, como a Endeavor trabalha com empresas de alto crescimento, geralmente é aquela empresa que já, né, assim, já conseguiu comprovar que o negócio para em pé, que o produto funciona, né, que já está escalando, e a Endeavor entra meio que como um catalisador, trazendo, né, mentores para ajudar o empreendedor, mentores como o Marco, como, né, outros empreendedores, empresários, investidores do mundo inteiro, para ajudar os empreendedores justamente porque entende que quando a gente está começando o negócio, quando a gente está crescendo o negócio, o empreendedor é muito solitário, né? Especialmente se a gente pegar 15 anos atrás, não tinha uma cultura de
eu sentar aqui contigo e te pedir ajuda, te pedir para tu ser meu mentor, te pedir para compartilhar tuas experiências. Então, essa cultura de compartilhar, como que a gente está fazendo isso agora, é uma cultura que está na raiz da Endeavor e na raiz de tentar conectar empreendedores, empresários, uns com os outros para aprenderem, porque eu tenho certeza que tu tem dezenas, se não centenas de aprendizados das empresas que tu quebrou, das empresas que deram certo, que certamente me ajudariam muito. Talvez fizessem não ter sofrido tanto quanto eu sofri nos últimos anos. Então, ainda vou ter muito olhar para o empreendedor. E aí, naturalmente, como analisa negócios maiores, acaba olhando para, assim, acaba tendo uma análise mais fria para alguns fatores. Mas, de novo, a gente fala que já apoia empreendedores. Então, mesmo depois que o empreendedor às vezes saiu do negócio, vendeu ou quebrou, o selo é empreendedor Endeavor, não é empresa Endeavor. Por quê? Porque É a pessoa. tem diversos casos de empreendedores que começaram outros negócios. Por exemplo, enfim, começaram outros negócios e continuaram atuando como mentores, assim como os fundadores do Mercado Livre abriram lá a Casec, que é o fundo de investimento, e hoje é um dos maiores fundos da América Latina. Então, eles ainda têm um papel tão importante quanto o papel de fundador da empresa deles, é o papel deles de mentor e de investidor hoje, apoiando outros empreendedores. Então, eu acho que por mais que talvez não seja exatamente a mesma visão, acho que o coração é o mesmo, que é olhar para a pessoa empreendedora que está ali. Porque uma das coisas interessantes é assim, quem gosta de empreender gosta de criar, né? Você começou falando exatamente eu gosto de criar coisas e o Mark Zuckerberg dá a mesma definição, eu gosto de criar coisas, se perguntar para mim, eu também gosto de criar coisas e perguntar para o Marco, obviamente o Marco não precisaria mais trabalhar, ele podia estar no iate dele, mas ele não está no iate dele, ele está trabalhando todos os dias as mesmas, sei lá, 16, 17, 18 horas que ele sempre trabalhou. Então, quando você gosta de criar coisas, não criar nada não é uma opção. Exato. Não criar nada é o inferno na Terra. A gente estava falando de felicidade, né? E quando você pode não só criar coisas, mas você pode ampliar a sua rede de criação, ajudando outras pessoas a criar, você está dobrando a sua alegria de ver coisas acontecerem. Mas, e aí eu entro um pouquinho no que a Letícia perguntou das características psicológicas, né? Então, o que a gente vai olhar são pessoas que têm essa mesma paixão por superar obstáculos, que têm paixão por ver coisas crescerem, que têm a mesma coragem de quando levar tapa na cara, levantar e continuar andando, que têm a mesma coragem. Eu me lembro que no ano que a gente foi adquirido pela Stefanini, eu tinha pagado 8 salários para mim mesmo. Não é 8 salários a mais, é que dos 12 salários que eu deveria receber, eu tinha pagado 8 para mim mesmo, porque os outros 4 eles tinham ido para pagar a conta de água, de luz, salário de funcionário que não poderia atrasar. Isto é o empreendedor. A situação não é confortável. Eu me lembro ainda hoje de uma situação, graças a Deus, muitos anos atrás, em que eu cheguei no escritório, sentei e chorei, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas daquele mês, eu não tinha dinheiro para pagar os salários daquele mês. E aí o que o empreendedor faz? Ele vai desistir? Não, você chacoalha a cabeça e fala, bom, daqui 15 minutos o pessoal chega e a gente precisa estar animado, então quando chega, não, esse mês vai ser espetacular. Agora gente. vai! Então isso é o tipo de gente que a gente procura. E é muito fácil de ver. Porque você pede para ele fazer algumas descrições básicas de quais são os obstáculos para o seu negócio, ou como é que está sendo feito o planejamento, ou o que ele acha que aconteceu para determinada coisa não dar certo, ou para dar certo, e aí você consegue diferenciar muito rápido. Assim. O empreendedor é o cara que diz, não importa se deu certo ou se deu errado, vamos lá, porque a gente está aqui para isso. É o cara que nunca vai ficar cansado, é o cara que nunca vai mencionar o horário que ele começou a trabalhar ou parou de trabalhar, é o cara que tem uma visão não só do seu negócio presente, mas do seu negócio futuro, é o cara que sonha, né? É o cara que fala, eu quero internacionalizar o meu negócio, e ele vai internacionalizar o seu negócio, ele vai conseguir conduzir este sonho da melhor maneira possível e que tem essa mentalidade de não parar. Você quer ver uma coisa que define o empreendedor? Assim, se o cara falar,
cara, eu quero ganhar essa grana aqui, me aposentar e ficar na praia, desculpa, isso não é empreendedor. Acho que tem um gancho aqui daquela questão que tu comentou sobre fazer coisas é o que mantém a pessoa viva e não fazer é quase uma tortura. E o desejo de continuar fazendo depois das coisas estarem feitas, né? Eu queria pegar esse gancho para te pedir para compartilhar aqui a história que, para mim, é uma história incrível sobre como, além de ter sido adquirido pela Stefanini, né, se tornar sócio do Marco, isso foi... A UP transformou a cultura da Stefanini para uma cultura voltada para IA, que eu acho que é um grande pulo do gato, né? Não ter apenas uma startup que está prestando serviço a respeito disso, ou que está se inserindo nesse mercado, mas, de fato, essa startup contagia o sistema interno a partir de tudo que vocês estão vendo. Se tu puder compartilhar, porque eu acho um exemplo sensacional. Isso é um pouco da história do rabo balançando o cachorro, né? E ela tem muitos outros aspectos, porque quando eu cheguei na Stefanini, finalzinho de 2012, mas vamos dizer que comecinho de 2013, quando efetivamente, legalmente aconteceu essa fusão, eu era a única pessoa que não usava terno na Stefanini, literalmente. Você em todos os escritórios, em todos os lugares, as pessoas usavam terno e gravata. E como é que tu compunha as mesas sem terno? Então, e aí eu chegava, né, de tênis, calça jeans e às vezes camiseta, e era muito estranho. Eu tive muitas histórias assim. Aí eu me lembro que teve um dia que eu coloquei um terno e gravata e fui para a sede da Stefanini, que ficava na Faria Lima, em São Paulo, e a Mônica Herrero, linda, que era presidente na época, chegou para mim e falou: "O que é isso, fofinho?" Eu falei: "O que é isso, Mônica? Por que você tá vestido assim?" Eu falei: "Mas, Mônica, todo mundo aqui se veste assim." Ela falou: "Não, mas não você, fofinho. A gente te comprou para ser diferente." Ela me chamava de fofinho. Ela falou: "A gente te comprou para ser diferente. Se fosse para ser igual, não tinha te comprado." E a Stefanini e o próprio Marco, eles deixaram isso muito claro. Ele falou: "A gente vai blindar a tua cultura para que você continue sendo o que a UP é e para que você não seja igual a gente." E aí teve uma outra história fantástica. Eu vou contar só essa. Teve um monte. Aí eu chego no Rio de Janeiro, né? Sei lá, comecei a viajar um monte para os escritórios e tal, porque eu era meio que a nova cara da empresa, né? E aí eu fui pro Rio de Janeiro, né? Chego eu, obviamente. Tu representava o que a empresa queria se tornar. O novo, né? Como Letícia aqui. E aí, no Rio de Janeiro, todo mundo de terno e gravata, aquele calor, era verão, né? Começo de 2013, aquele verão infernal, as pessoas de terno e gravata. E eu de camiseta, eu comecei a me sentir mal. E eu falei: "Gente, por que vocês estão usando terno e gravata?" É porque é a regra da empresa. Aí eu liguei pra Mônica. Falei: "Mônica, olha só, não precisa usar terno e gravata em todos os clientes. Você tem clientes de base industrial, como a Vale, como a Petrobras, que não exigem que você use gravata. Banco, tudo bem." Né, de repente, né, dá uma aliviada no calor do pessoal. Eu vou embora. 2, 3 meses depois eu chego no Rio de Janeiro, né, os paletós nas cadeiras, assim, o pessoal de manga viradinha, até 1 ou 2 já de camisa polo. Alex! Eu falei: "O que aconteceu?" "Não, agora veio uma regra nova que a gente só precisa usar terno e gravata se o cliente usar terno e gravata. Se o cliente não usar terno e gravata, não precisa." Aí tu faz um combinado, liga pro cara antes: "Tu não vai de terno, né?" Ganhou os cariocas. Isso. Então, assim, devagarzinho isso foi acontecendo. E é muito legal ver isso. Quer dizer, não é, eu fiz muita coisa. Eu aprendi muito, eu aprendi tudo sobre gestão financeira, sobre como é que se atende um grande cliente, sobre metodologia que eu não tinha. E, ao mesmo tempo, eu pude contribuir com essa outra coisa do pequeno empreendedor ou do cara que tem ideias e que, literalmente, você vai conquistando pessoas, né? Eu não era ninguém, eu não podia impor a ninguém nenhuma visão que eu tinha. Eu tinha que, literalmente, ir conquistando. E esse processo de ir conquistando o seu lugar, eu acho que é um projeto encantador de se ter na vida, assim. E aí me dá uma segurança que eu tenho hoje, que é muito divertida, que eu sei que eu vou chegar em qualquer lugar e eu vou me dar bem com as pessoas, sem forçar, sem chegar: gente, eu sou tal pessoa e faço tal pessoa. Eu sei que se eu simplesmente estiver ali, continuar interagindo com as pessoas, eu vou achar um jeito de gostar delas e, portanto, elas vão acabar gostando de mim. E eu acho isso muito divertido de fazer. Boa. Eu me lembrei de uma Lady Conway que o Diogo me apresentou esses dias, porque a gente começou a trocar uma ideia sobre como
como as linguagens computacionais, de alguma maneira, se relacionam... Você tá falando de arquitetura de software. Eu achei muito interessante, tá? E daí se relacionam com uma coisa que eu falava muito tempo atrás, quando eu entrei no mestrado em comunicação e fiquei fascinada com os sistemas comunicacionais, que eu não sei se tu quer falar sobre isso, mas só para instigar aí, porque eu gostaria que tu falasse, que eu acho que tem um pouco a ver com essa mudança cultural, que é a visão de que a cultura empresarial vai estar impressa de alguma maneira nos sistemas, os softwares que essa empresa realiza. Eu tenho até uma pergunta, se tu me permitir, pro Alex, porque enquanto tu falava, me veio isso na cabeça e dá pra conectar com essa ideia de que a estrutura de comunicação... Eu quero saber da lei de Conway também. É uma ideia de que a estrutura da comunicação... né, eu até anotei aqui, se tu quiser que eu leia. A empresa tem estrutura de comunicação, né? Então, como comercial fala com marketing, com produção, né? E acaba que, por vezes, os sistemas replicam essa estrutura organizacional de comunicação. E tu estava falando dessa experiência de entrar como uma peça nova num grupo empresarial enorme como a Stefanini. E eu fiquei curioso como é que foi esse processo, né? De como é que vocês integraram e como é que vocês conectaram essas empresas. Porque geralmente tem aquela coisa quase do anticorpo organizacional, né? De, entrou um ente novo aqui, com uma cabeça nova. Mas a gente sempre fez assim. Como é que foi essa integração? Como é que foi ser um ente novo desde uma organização tão grande? Como é que vocês fizeram esse processo para tu trazer essa cultura, de inovação, de AI, para uma empresa do tamanho da Stefanini, ou como tem sido esse processo? Então, aí a gente volta à coisa do empreendedor, né? A gente não desiste, né? Talvez a parte mais importante do meu trabalho nesses 12 anos tenha sido convencer as pessoas. Porque é tudo que eu podia fazer, eu não podia impor uma visão, até porque a gente não sabia se a visão funcionaria. Obviamente a Stefanini já funciona muito bem da maneira como ela é. Então essa transformação, ela tem que partir da vontade das pessoas de se transformar e no convencimento de que isso vai trazer alguma vantagem. Eu nunca vou dizer que eu enfrentei resistência pessoal, porque como eu gosto de gente, as pessoas tendem a gostar de mim. Então, na verdade, eu fiz centenas de amigos. Mas sim Quem existia... quiser ser amigo do Alex, vocês podem seguir ele no Instagram. Tô brincando. Não. E aí o Guilherme Stefanini, eu sempre falo para ele, eu gosto muito desse cara. Ele fala, grande coisa, você gosta de todo mundo, isso não vale nada. Começou a ficar um critério um pouco baixo. Exatamente. Né? Então, fala outra coisa, né? Então, assim, eu acho que foi um processo de convencimento, mas obviamente existia um apoio organizacional, né, do Marco, que é muito mais importante que eu, dizendo faz sentido escutar esse cara. Eu tenho muitas histórias engraçadas da Stefanini, né? Porque uma das coisas que eu sempre fiz questão é de ser eu mesmo, assim. Eu sempre sou muito respeitoso, muito educado, mas eu falo o que eu acho que eu tenho que falar. Eu sou zero puxa-saco, eu não consigo ser puxa-saco. E eu me lembro de uma reunião na Stefanini, tava o Marco, né, várias outras pessoas importantes, VPs, é loucura que hoje eu sou um desses caras importantes, né? E esses caras importantes, eu nem sabia quem eles eram. E aí começou a reunião, assim, e o Marco falou, eu acho que tem que ser dessa maneira. Aí você via ao redor da mesa inteira todo mundo fazendo assim. Não, dessa maneira é muito bom. Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu acho que não. Aí todo mundo olhou pra minha cara e falou, esse cara vai ser demitido agora, né? Yes! Agora ele vai, né? E aí o Marco olhou pra mim e falou, me explica por quê. Aí eu comecei a explicar por quê. Ele falou, talvez, né? E ele falou, talvez. Pensando bem. Então, assim, e é engraçado porque eu sempre falava pra todo mundo, falo até hoje quando o executivo entra, eu falo, cara, assim, esta pessoa, ele só vai respeitar, de fato, quem discorda dele. Eu me lembro que tinha um Discorda general... com argumentos né? Não claro, é não pelo não. São pessoas inteligentes. Mas, assim, eu me lembro uma vez de ler alguma coisa sobre um general que falava, cara, se eu tô numa reunião e todas as pessoas concordam comigo, eu não preciso da reunião. Eu só preciso ouvir as pessoas para entender outros pontos de vista. E é uma coisa que eu super valorizo e que eu acho que no mundo de hoje... Infelizmente a gente esqueceu, né? Todo mundo quer estar certo por estar certo e a gente está esquecendo o prazer de mudar de opinião, de aprender. Eu adoro quando eu mudo de opinião. Eu adoro quando alguém chega para mim e fala, cara, não é nada disso, é de outro jeito. Eu falo,
poxa, de outro jeito, que bom, Que né? massa. Aprendemos uma coisa nova. Que legal que dá pra ser, né? Esse gancho que a gente tá falando sobre cultura, né? Mas e a Lady Conway? Então, é lá que eu queria chegar, porque o papo tá tão bom que a gente vai somando as perguntas. Mas assim, o que eu vejo, tá? A definição, até vou ler aqui pra não cometer nenhuma heresia aqui com Conway. Mas a questão sobre a cultura empresarial estar impressa no que se produz. Eu acho que houve, pelo menos, né, um debate anterior a IA, que era a questão dos viés inconscientes, ou dos vieses dos algoritmos, né? Que tava todo mundo muito preocupado. Os algoritmos também são preconceituosos, também são... Discussão anterior, nada. Essa é a maior discussão agora. Ainda? Então, ok, mas eu me lembro de começar muito anterior, né? Do que eu sequer saber o que era uma IA. E, enfim, assim, eu acho que tem uma questão de como a cultura da empresa produz coisas e vice-versa. Então, né, o rabo começar a abanar o cachorro foi a expressão que tu usou, que é o que a empresa produz também começar a reverberar internamente e vice-versa. Tô tentando simplificar aí o que eu li sobre Lady Conway. E acho que quando eu tava falando da história que eu queria que tu mencionasse... Olha como eu sou burro. Eu não tinha entendido que era Lady Conway. Eu achava que era Lady Conway, tipo uma pessoa. É minha dicção, Perdão, né? Foi mal. A Lady Conway. Eu acho que ele nem vivo tá, então... Não, tá tudo certo, tudo bem. Mas é sobre a questão que tu comentou sobre ter falado pro Marco que a Stefanini inteira deveria se modificar a partir das lógicas de o que a IA ia fazer com as lógicas de trabalho e a cultura de empresa. E eu acho que aí tem um ponto que é crucial, que não é só tu oferecer um serviço, é tu se transformar nessa mentalidade, transformar isso numa lógica de vida, de trabalho, de aplicação dos projetos. E eu acho que é sobre isso. Não sei, comenta um pouquinho, conta, por favor, essa história, porque eu acho ela muito boa. Não, é que assim, ó, a gente trabalha com IA há muito tempo. E essa coisa que a gente chama de IA generativa, ela é fundamentalmente um motor muito mais potente do que todos os motores de IA que a gente tinha antes. Eu não vou ficar uma hora aqui explicando, porque é divertido. Não é que é chato, é divertido, mas é que vai tomar muito tempo. Mas a minha definição mais simples é assim: imagina que a gente já fazia avião. E aí a gente fazia avião a hélice e de repente alguém nos ofereceu uma coisa chamada turbina. Eu falei, bom, eu sei como é que avião voa, eu sei para que ele serve, eu sei qual é a lógica de construção, eu sei como é que funciona a gravidade, eu sei como é que funciona a engenharia de materiais, portanto eu boto a turbina nova e ele consegue voar muito rápido. Então foi o que a gente fez, a gente conseguiu sair muito mais rápido, talvez, que outras organizações, porque a gente tinha mantido esta cultura de desenvolvimento de IA. Só que a diferença é a seguinte, IA pra gente era... organizacionalmente, então pensa que a gente tem uma organização muito grande que faz muitas coisas, e a gente tem o que a gente chama de verticais, que são bloquinhos, assim, pensa em pilar que sustenta uma conclusão. Tem um pilar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, cada bloquinho faz uma coisa, e inteligência artificial era um dos bloquinhos, era uma prática que poucas pessoas entendiam, que servia para algumas coisas. Aí, de repente, ela ficou tão importante que o bloco vira assim. Ela deixa de ser vertical, ela passa a ser horizontal. Agora, todas as coisas que eu faço têm que conter esta coisa. E foi isso que eu expliquei pro Marco, até numa noite aqui em Porto Alegre, né? Que ele chegou, tava uma chuva desgraçada, né? E eu peguei ele no aeroporto, ele falou, meu Deus, você dirige muito mal. Eu falei, dirijo muito mal. Você vai me matar, para num boteco. Aí a gente parou num boteco, eu expliquei para ele tudo isso, e ele entendeu super rápido, assim. E o que eu acho fantástico na maneira como ele pensa, né? Porque o Marco, ele começa a fazer perguntas sobre um assunto que ele não conhece muito, e aí ele meio que vai acertando a mira, né? Então as primeiras perguntas que ele faz são meio longe do alvo, não tem nada a ver, mas depois de 20, 30 minutos ele tá fazendo as perguntas exatas que ele precisa para entender como é que isso se aplica no negócio dele, e aí ele teve a coragem de mudar a organização inteira, não eu digo que eu sou o segundo maior entusiasta de inteligência artificial na organização, o grande entusiasta é ele. E você vê um cara que é líder de uma organização com esse nível de sucesso, falar, eu vou mudar tudo, eu acho que é uma lição muito grande de coragem e do tal empreendedorismo que a gente fala desde o começo. Ele podia estar sentado em cima dos louros da glória e ele continua querendo transformar o negócio e a vida dele. E a coisa mais legal, assim, quando ele começou a fazer essa transformação na Stefanini, eu via no olho dele o prazer que ele sentia de falar, agora alguém me deu um desafio grande e eu vou ter que fazer funcionar de novo.
não estava divertido o suficiente, agora tá. Então você vê que esse prazer de criar, ele continua vivo sempre. Sim. Sim, e teve um momento que a gente estava conversando sobre isso e tu descreveu essa como a corrida tecnológica mais relevante dos últimos tempos. A questão do lançamento da IA, então, pelo ChatGPT, OpenAI, e depois a entrada do Google com o Gemini. Por que isso configura a corrida tecnológica mais relevante dos últimos tempos? Dos últimos, não, de todos. De todos os tempos. Pelo seguinte, primeiro, todas as automações que são feitas, volta lá para a criação da máquina a vapor, né? Charles Watt, depois os teares a vapor, que a gente automatizou a produção industrial, sempre estava automatizando ou estava acelerando alguma capacidade humana de fazer alguma coisa especificamente, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista logístico. Então, a comunicação melhorou com telex, depois telefone celular, e a logística melhorou com cavalos, depois trens, depois aviões, mas era uma função muito específica que eu estava melhorando e ainda assim é importante. Agora o que a gente está acelerando é a mente humana. E todo o conjunto de todas as coisas do mundo que podem ser feitas com a mente humana. Esta é a corrida. A corrida não é para melhorar algum processo produtivo. A corrida não é para melhorar algum processo organizacional. A corrida é quem consegue mimetizar a mente humana e acelerá-la por múltiplos, porque os ganhos que a gente tem visto com inteligência artificial, e não é que eu leio, tá? Eu vejo nos nossos laboratórios, isso que é mais impressionante. Eu vejo todas as semanas coisas que 2 anos atrás eu teria dito isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Eu diria, isso nunca vai acontecer na minha carreira. De fato, assim, eu gosto que eu não esqueço. Se você tivesse perguntado para mim 2 anos atrás, é possível fazer o que o ChatGPT ou qualquer um dos seus muitos irmãozinhos fazem hoje, eu diria, isto não vai acontecer até eu me aposentar. Fique tranquilo. Então, a gente tem visto coisas que eram impossíveis, e o impossível muda a maneira como a gente realiza quase todas as coisas. Eu não fui a única pessoa, obviamente, a perceber isso. Todos os líderes das maiores empresas de tecnologia do mundo perceberam isso. O Satya Nadella, né, o presidente da Microsoft, falou: esta tecnologia tocará a vida de todas as pessoas do mundo em 2 anos. Foi assim, ele chamou toda a direção da Microsoft, falou exatamente essa frase, ele falou: por isso esta é a coisa mais importante que a gente já fez. E a gente está falando de empresas que estão sentadas em cima de quantidades de dinheiro que países não têm. 500 bilhões de dólares, 700 bilhões de dólares, 1 trilhão de dólares. E elas têm que botar dinheiro nisso porque esta é a corrida que elas sabem que não podem perder. Então a velocidade de avanço nessa tecnologia é de tirar o fôlego porque a quantidade de dinheiro é ilimitada. A gente vê cheques sendo assinados, né? Você que veio de Endeavor, a gente falava de milhões de dólares, a gente vê cheques de 1 bilhão de dólares, 2 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares indo para essa tecnologia. Quando você recebe 10 bilhões de dólares, você vai fazer alguma coisa legal com esse dinheiro. E é isso que a gente tem assistido e as pessoas vão começar a se dar conta. Eu acho que isso vai assumindo papéis na vida das pessoas sem que elas entendam. Mas aí isso tem aspectos importantes, legais e preocupantes pra gente falar também. Uhum. Deixa eu puxar uma pergunta, Vai, então, Alex, porque a gente tá falando de grandes empresas, né? Acho que até no South Summit eu vi um painel deles falando de investimento em AI e que às vezes uma empresa de 20, 30 pessoas, tu consegue construir uma empresa de bilhão porque, né, tu tá se apoiando em cima de tecnologia. Mas pensando na pessoa que está nos assistindo, pensando em empreender, especialmente no varejo, quando a gente sai desse contexto, né, de Google, de Meta, né, de grandes empresas com bilhões de investimentos, né, que estão desenvolvendo tecnologia, o que tu enxerga de potencial, de como talvez alguém que quer empreender consegue se aproveitar desse movimento, se aproveitar de alguma tecnologia, ou como essas tecnologias podem ajudar quem quer começar um negócio ou quem tem um negócio pequeno e médio e que não necessariamente tem uma capacidade de desenvolvimento tecnológico, mas que certamente pode se apropriar dessa tecnologia, né, para melhorar o seu negócio. O que tu vê de mais interessante, mais acessível hoje, por exemplo, para o pequeno e médio varejista ou para o pequeno e médio empreendedor, de coisas práticas assim, que ele já pode começar a sentir aquele gostinho
e começar a dar os primeiros passos. Sabe o que é legal nessa tecnologia? Ela é barata. E ela é simples de usar. As gerações anteriores de inteligência artificial, elas eram complicadas e caras de usar. Essa é barata. Eu, por exemplo, recentemente falei num evento da Associação Brasileira de Imobiliárias. E todas as imobiliárias, todas hoje fazem anúncios usando o ChatGPT. Então ele fala assim, tem um apartamento de 2 quartos no bairro X e ele coloca no ChatGPT, cria um texto lindo. E aí o cara, com sol do leste, que não sei o que. Cara, é super fácil. Para você criar hoje um anúncio para rede social com inteligência artificial, são segundos. Qual que é a grande definição de inteligência artificial nesse momento, para mim? Ela vem de um cara chamado Mustafa Suleyman, que eu também não vou falar dele agora, poderia, um cara que eu admiro, mas a definição dele a inteligência artificial representa uma redução drástica do custo do poder. Mas não é o poder político, o poder econômico, é o poder de fazer algo. E aí eu sempre dou um exemplo simples, que é assim, eu não sei desenhar. Eu desenho como uma criança de 5 anos de idade. Você falar para mim fazer uma casinha, eu vou fazer um quadradinho com um triângulo em cima e vou botar 2 pessoas feitas com pauzinho na frente, isso é tudo que eu sei fazer. Hoje, com IA generativa, eu simplesmente abro o meu browser lá, é de graça, e eu falo assim, eu quero criar uma casa na montanha das Serras Gaúchas e eu quero que ela tenha o estilo toscano e eu quero que ela tenha uma corocre e eu quero que, obviamente, que ela siga a vegetação das montanhas do Rio Grande do Sul com sol poente e em 15 segundos eu vou ter um desenho muito superior a qualquer coisa que eu podia fazer. E se é a minha cafeteria e se é a minha loja e se é a minha empresa de entrega, eu posso fazer a mesma coisa e postar todo dia na rede social. Eu posso fazer a imagem e o texto e os dois vão ficar super profissionais. Eu posso usar isso para fazer apresentações melhores. Eu posso usar isso para simular as cores novas da minha loja. Eu posso fazer isso para fazer campanhas. Então, assim, existem muitas e muitas e muitas aplicações que qualquer um pode usar de graça. Que outra coisa a gente tem na história que muda a tua vida e que é feita de graça? Porque, enfim... Acho que o fogo só, né? Pois é, o fogo é uma boa. Provavelmente foi a última vez que isso Então eu acho que assim, as utilizações, elas dependem de cada negócio, mas elas estão aí. E mais, assim, quem usar isto muito bem vai ter uma vantagem competitiva muito grande daqui para frente. E a utilização mesmo, esquece de grandes empresas de tecnologia, criar modelos, isso é caro, é complicado, é difícil. Eu acho que tem utilizações reais para qualquer pequena empresa nos dias de hoje, e elas têm que olhar para isso porque é importante e vai ser cada vez mais. Então, assim, você tem que olhar na capacidade que essa tecnologia tem de ampliar a sua capacidade de realizar muitas coisas. Uma coisa que eu acho que atrapalha um pouco, talvez, enxergar possibilidades com essas ferramentas, é essa discussão muito ideológica sobre IA também. Sobre, não, mas toma cuidado, é perigoso, não é confiável. Eu sinto, assim, sempre que quando aparece uma ferramenta interessante, existe sempre, óbvio, muito rapidamente uma corrente de, não, mas não adere isso é perigoso, o novo não é interessante. E, obviamente, todo mundo já teve experiências de verificar informações que talvez não são compatíveis. Crie outra teoria da conspiração, melhor que essa, que você vai dominar o mundo. Isso, e daí uma coisa assim que eu acho que é importante, como é que a gente pode promover daqui a pouco um debate um pouco mais informado sobre esse tema, sabe? Ao invés das pessoas daqui a pouco ficarem se preocupando tanto em dizer, nossa, mas é perigoso, não usa, não serve pra nada, é só um gerador de novidades ou alguma coisa assim, como é que a gente pode estimular as pessoas a entenderem uma lógica diferente de olhar para isso? Acho que tu fez uma provocação muito boa esses dias sobre as alucinações, que para mim tem tudo a ver com isso. As alucinações da IA, né? Eu até vou pegar um gancho, então, nesses dois pontos, porque eu tava lembrando das maneiras que eu usei, né? Eu sou completo ignorante, mas eu tento usar para tudo que eu posso, né? Especialmente lá o ChatGPT, que é muito acessível. E eu lembro que lá no negócio a gente tinha lá várias atividades, por exemplo, fazer descrição de um produto. E a gente chegou a ter, 6, 7 pessoas trabalhando, fazendo atividades altamente repetitivas. E uma vez eu peguei um Excel, lá um Google Sheets, tinha 5 linhas de código, acho, conectava no ChatGPT, dava meia dúzia de informações, o prompt e falava, faz a descrição aqui do produto, né, busca os atributos, e tu dava um clique e ele fazia ali... sei lá, em 5 minutos, 1000 produtos. E eu falei,
isso ia demorar um mês para fazer, né? Essas pessoas podem fazer coisas, né, que agregam mais valor. E outra coisa que eu fiz foi já montar o treinamento para vendedores. Eu falei, pô, eu nunca montei um treinamento para vendedores, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, ChatGPT, qual a melhor estrutura para um programa de treinamento comercial? E eu fiquei, eu acho que a tarde inteira conversando com o ChatGPT e fui... Tu brincou que o Marco vai fazer as perguntas. Eu comecei com umas perguntas aleatórias e quando acabou eu estava pedindo referências, né? Então, beleza, para essa sessão do treinamento, me dá vídeos, me dá artigos, né? E uma tarde eu montei um treinamento de 2, 3 meses comercial, com baixíssimo conhecimento e com baixíssimo esforço, né? Me aproveitando de uma tecnologia, né, gratuita, né? Que é quero usar lá o ChatGPT. E a brincadeira que eu fiz com a Letícia foi que ele, naquela época, talvez ele já tenha corrigido isso, né? Mas ele entregou alguns links que não existiam, né? Vou pesquisar que loucura é essa, como é que me entrega o link de um artigo que não existe, né? E aí eu vi aquele termo de alucinações. E falando de ignorância, né? A primeira coisa que me veio em mente é, né? Não é perfeito, como pode, né? Tão inteligente, errou. E a gente estava conversando e eu falei, mas em tese esse modelo está aprendendo com o conhecimento que foi gerado por nós, né? E a gente erra e até a gente alucina, né? Por que a inteligência não vai alucinar? Como ela poderia ser mais parecida que um humano do que alucinando e errando, errando, tem né? algo mais humano, tem algo mais ligado à inteligência humana do que, inclusive, né, cometer erros, né? Mas essa foi a brincadeira, assim. Mas foi assim, uma tarde eu construí um mês de trabalho e, claro, né, os modelos não são perfeitos, então me entregou algumas coisas erradas, né? A gente brinca que alucinou, mas imagina se eu tivesse que surgir com todo aquele conhecimento, todas aquelas referências. Prefiro a alucinação do ChatGPT do que a minha alucinação tentando, né, encontrar coisas. Mas até não sei, eu imagino que isso seja uma coisa que já tenha evoluído, porque já faz mais de um ano, né? Não, assim, o modelo, ele tende a alucinar, né? E ele tende a alucinar pela maneira como ele é construído, mas isso é chato de explicar também. Mas basicamente vai lá. Basicamente o que o modelo está tentando fazer é encontrar a continuidade de uma frase ou conceito baseado num padrão que ele tem e aproximar isso da maneira como uma pessoa faria. Só que assim, o fato é que se ele se perder um pouco no meio do caminho, ele vai acabar se perdendo muito no resto do caminho, e é isso que a gente chama de alucinação. A alucinação é um modelo viajando na maionese porque a ideia que ele teve de solução naquele momento não era muito boa. Mas como você falou, também ele não tem que fazer tudo, né? A gente precisa conferir um pouco o que ele está fazendo e quando ele se perde, ele fala, opa, volta aqui, não era bem assim, para de criar link que você... E ele é muito criativo, né? Eu tenho um grande amigo que chama Fábio Caverzan, que é desenvolvedor, né? E aí ele colocou lá ChatGPT, quem é Fábio Caverzan? O ChatGPT diz, um grande fotógrafo italiano que já fotografou para a revista Vogue. E ele achou que o nome era legal. Olha aí o Marcos fazendo a geração do que o Alex escreveu aí. Olha que casa linda. Então, agora imagina que eu simplesmente teria feito a casinha e os pauzinhos. E é isso aí, gente. Qualquer um de vocês pode fazer isso. O Marcos daqui a pouco até coloca o prompt. Depois você coloca no programa o prompt que você usou, que ia ser super legal. E isso é real, tá? Então, assim, qualquer um de nós consegue em 20 segundos fazer um treco desse aí. Maravilha. Quanto tempo tu levou aí, Marcos? 19 segundos! Maravilhoso. Teve uma outra contribuição do Marcos para esse programa, que foi ele pedir para IA. Eu acho que mostra. Porque nós vamos contar. A Letícia não tinha um texto para iniciar o programa. O primeiro episódio da segunda temporada. Fiquei aqui tentando começar, tava meio nervosa. Tentei aqui fazer uma vinheta de abertura e não rolou muito bem, assim. Aí Marcos, maravilhosamente, super proativo aí, perguntou para IA. E eu acho que eu vou agora fazer Vou fingir que a gente está começando o programa de novo com a sugestão que o Marcos recebeu aqui da IA. Então, seria o seguinte, pessoal. Bem-vindo ao Pode Conectar, o seu ponto de encontro com as ideias que movem o mundo. Aqui conectamos vocês com as histórias, conversas e insights que inspiram. Então, ajuste seus fones, relaxe e prepare-se para conectar. Então, agora vocês entenderam 2 exemplos de para que serve esse treco. Lindo.
Maravilhoso. Pô, muito Vai usar, obrigada. Letícia? Eu achei um pouco longo pra decorar, assim, né? Mas talvez eu vou... Pode pedir pra IA fazer mais curto. Vamos pedir aqui, Marcos, porque depois a gente reinicia o episódio e eu faço direitinho. Mas, gente, eu acho que, pô, temos muitos temas aqui que eu acho que a gente pode seguir aqui com a nossa conversa depois. A gente vai seguir aqui no Happy Hour, galera, daí vocês, né, só vindo presencialmente pra participar. Mas eu queria dar uma provocada, assim, pra esse pessoal que tá daqui a pouco meio apreensivo, meio com medo. A gente sabe que esses temas mais disruptivos de tecnologias, esse termo, eu sei que tu não gosta muito de disruptivo, é meio... Já não tá, né, mais tão disruptivo assim usar essa palavra, mas quem tá receoso, né? E o futuro do trabalho, e a minha vida, e a forma como meus filhos vão aprender. O que a gente pode falar que, de alguma forma, dê uma visão mais... Acalme um pouco o coração de quem tá morrendo de medo da IA dominar o mundo. O que a gente poderia falar de recados aí? Eu diria, relaxa e aproveita a jornada, porque desde que eu estou nesse mundo, apareceram coisas como computador pessoal, esse PC aí que você usa para digitar, TV colorida, uma coisa meio irrelevante chamada internet, o telefone celular, as redes sociais, se você não sabe, elas não existiam 10 anos atrás, e cada uma dessas coisas mudou completamente a nossa vida, a maneira como a gente convive e a maneira como a gente existe no mundo. Outras mudanças virão e se acelerarão, e a gente vai conseguir se adaptar a elas, porque o ser humano é um animal absolutamente capaz de se adaptar. Ninguém sabe, nem os melhores futuristas, o que a inteligência artificial será capaz de fazer. Ela certamente trará coisas boas e coisas ruins, como cada uma dessas invenções que eu mencionei, e não adianta se preocupar demais com isso. Boa, e tu, Diogo? Acho que pegando o gancho, eu ouvi uma frase esses dias que estava ligada à educação e IA, né? Que era... Acho que assim como a internet, como as redes sociais, a gente pode escolher se afastar e achar e ver como um perigo, ou abraçar e, como tu falou, né, ir ali com o flow, ir na onda e tentar tirar o melhor possível. E uma frase que me marcou foi sobre o cuidado de como a gente escolhe usar essas tecnologias, porque assim como a gente pode ficar viciado em rede social e usar para fins pouco produtivos, ela pode ser usada de N maneiras produtivas, tanto que, né, boa parte dos negócios usam redes sociais hoje, né, como forma de adquirir clientes. Assim como uma IA, como o ChatGPT, pode nos ajudar muito a aprender, a resolver problemas de negócio, né? Acho que a provocação que eu gostei foi da gente cuidar para não externar nossa capacidade de pensar 100% para aquilo, porque eu já vejo as pessoas quase fechando o seu pensamento e parando de refletir, tentando jogar tudo para IA, às vezes sem nem pensar o que eu quero tirar dessa tecnologia, o que eu quero tirar, que problema eu quero resolver usando essa tecnologia. Mas a frase era mais ligada à educação de crianças, que era, né, cuidar para que a gente eduque nossas crianças para conseguirem pensar de maneira estruturada, de maneira crítica, e usar uma IA e usar a tecnologia como potencializador do processo de aprendizado e não para externar a necessidade de aprender e de pensar, né? Porque senão é a mesma coisa que usar uma rede social, né, por vício, né, para coisas não produtivas, de repente usar uma IA para não precisar refletir, pensar e analisar as situações do nosso negócio, da nossa vida de maneira crítica. Então, eu acho que é muito mais como a gente abraça a tecnologia do que o risco da tecnologia em si, que, de novo, como tu bem falou, Alex, a gente não tem como prever para onde vai, mas a gente consegue controlar como a gente usa na nossa vida e que proveito a gente tira disso. Legal. Maravilhoso. Poxa, eu tô emocionada em começar o primeiro episódio da segunda temporada com tanta coisa interessante, tanto material e tanto conhecimento gerado e compartilhado. Então, mais uma vez, obrigada pela presença maravilhosa de vocês. E acho que fica aqui um convite para quem está nos acompanhando também. Quem quiser continuar discutindo esses temas, quem quiser vir aqui conversar, chega aqui, que aqui a gente pode conectar. Obrigado. Valeu, gente. Vamos fazer um brinde aí de água no nosso cafezinho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.